Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E sua qualificação para o trabalho. A palavra-chave aqui é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais são os princípios? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Acesso e permanência. O estudante tem direito à vaga e permanecer, e direito a permanecer com a vaga. E para isso a escola precisa dar meios, né? O estudante precisa participar, não apenas se inserir, mas sim participar. Ter direito à participação. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Gestão democrática de ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Tá vendo? Tá falando aqui de educação escolar pública, por isso que algumas escolas particulares pagam um pouquinho menos ao professor. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único do artigo 206. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei.
O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiver acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo público. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil.
Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Ou seja, a prioridade dos municípios é oferecer ensino fundamental e educação infantil, e dos estados é oferecer ensino fundamental e ensino médio. O estado pode oferecer educação infantil, mas não pode deixar de oferecer o ensino fundamental e o ensino médio. O município pode oferecer o ensino médio, mas sua prioridade é a educação infantil e o ensino fundamental. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1 deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo-aluno-qualidade, o CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Artigo 212. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18%. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e federal, e os recursos aplicados na forma do artigo 213. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. A educação básica pública será como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei.
As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação será distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e pensões. Parágrafo 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de imposto, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Parágrafo 9. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação, de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições: a distribuição dos recursos de responsabilidade entre o Distrito Federal, os municípios e os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se refere os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2 e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2 deste artigo. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma:
10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAF, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. No mínimo 10,5 pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançar evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O VAAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescidos de forma de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1 e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo. Os recursos que tratam os incisos 2º e 4º do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecidas no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30% de complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5º do caput deste artigo. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2º e 4º do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. A lei disporá, observadas as garantias e estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes no Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A forma de cálculo do VAAF, decorrente do inciso 3 do caput deste artigo, e do VAAT referido no inciso 6º do caput deste artigo. A forma de cálculo para distribuição prevista na linha C do inciso 5º do caput deste artigo. A transferência
a transferência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais, da ampliação do atendimento. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5º do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5º do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% das despesas de capital. A lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação pública, da educação básica pública. Mais uma vez falando na educação pública. Mais uma vez falando no piso salarial dos profissionais da educação básica pública. Vou até grifar aqui, educação básica pública. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5º do caput deste artigo, é vedada. O cálculo do VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades: receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculados à manutenção e ao desenvolvimento de ensino não integrantes, dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação e de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição, complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios nos termos da linha A do inciso 5º do caput deste artigo. Parágrafo 2. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5º do caput deste artigo, nos termos da lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e
apliquem seus excedentes financeiros em educação. Vou grifar aqui, artigo 213. Assegurem a destinação de seu patrimônio à escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, num caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas, e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. E o artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, que é o PNE, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento de ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes etapas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Essa é o último artigo 214, último artigo da parte da educação. Essa parte